Olá! Hoje nossa meditação nos leva a uma questão que está no coração da nossa fé. Onde é que a gente coloca a nossa segurança? É naquilo que o mundo oferece ou é na promessa de Deus? Para explorar essa tensão, a gente vai mergulhar em 3 passagens das Escrituras que falam sobre um momento muito especial, o tempo da visitação de Deus. E essa pergunta ela vai ser o nosso fio condutor. Porque, no fim das contas, todo mundo se depara com essa escolha em algum momento. Onde é que está o nosso verdadeiro porto seguro? Na estabilidade que o mundo parece prometer ou em algo muito mais profundo? Essa é uma questão que ecoa desde o tempo dos Macabeus e chega até cada um de nós hoje. Então, a nossa jornada começa lá no primeiro livro dos Macabeus. E o cenário é de crise total. A gente está sob o reinado de Antíoco IV Epífanes, e ser fiel a Deus era literalmente um crime. A própria sobrevivência da fé de Israel estava em jogo. É fundamental a gente entender o que estava acontecendo aqui. Não era só uma briga política, não. A chamada helenização era uma tentativa de apagar a identidade de um povo pela raiz. O objetivo era bem claro: sufocar a fé, trocar a aliança com Deus pela cultura grega e, o pior de tudo, profanar o lugar mais sagrado que existia, o Templo de Jerusalém. E, bem no meio desse caos, um homem chamado Matatias se vê diante de uma escolha, daquelas de tirar o sono. De um lado, o rei oferece tudo o que o mundo valoriza: status, poder, riqueza, a amizade do rei. Do outro lado, a fidelidade a Deus, que naquele momento significava perder tudo e abraçar a mais completa incerteza. A resposta dele ecoa através dos séculos. Quanto a mim, meus filhos e meus irmãos, caminharemos na aliança de nossos pais. Isso é muito mais do que só dizer não. É uma declaração de identidade. Matatias está dizendo com todas as letras que a lealdade dele não pertence a um rei humano, mas à aliança eterna que Deus fez com seu povo. Ele escolhe a herança da fé e não o conforto de se conformar. Agora, o que acontece em seguida, o ato violento de Matatias, pode nos chocar. Mas no contexto da época, aquilo não foi visto como um simples assassinato. Foi um ato de zelo, uma espécie de ira sagrada para purificar o povo do abandono público da fé. Era uma tentativa desesperada de defender a lei de Deus, seguindo um exemplo bíblico antigo, o de Finéias. E aqui a gente vê a consequência dessa escolha. Para manter a fé, era preciso abandonar tudo. A segurança da cidade, as casas, os bens. Tudo foi trocado pela incerteza do deserto. Lá, a única segurança que sobrava era a confiança total na providência divina. Agora, vamos sair um pouco da ação para entender o coração teológico dessa decisão de Matatias. E a gente encontra isso na sabedoria do Salmo 49. A atitude histórica que a gente viu encontra o seu porquê na sabedoria profunda dos Salmos, que nos ensina sobre os limites da segurança humana. Essa frase do Salmo é um soco no estômago, na verdade. O homem que vive na opulência, mas não compreende, é como os animais que perecem. O que o salmista está dizendo é que acumular riqueza e status sem ter sabedoria espiritual é inútil. É viver uma vida que, no final, não tem mais valor permanente que a de um animal. É exatamente o oposto da escolha de Matatias. Mas que compreensão é essa? O Salmo não está falando de inteligência, de QI, nada disso. Ele fala de sabedoria espiritual, a capacidade de enxergar o que realmente importa. É reconhecer que as coisas materiais são frágeis e que o nosso destino é eterno. Sem essa visão, uma pessoa, por mais rica que seja, vive só pro agora, como os animais. E aqui a gente chega no ponto central do Salmo. A prata e o ouro que ofereceram para Matatias, no fim das contas, não tem poder nenhum. Riqueza nenhuma pode resgatar uma alma da morte. Nenhum tesouro consegue comprar a vida eterna. Diante do nosso limite final, que é a morte, o poder do mundo se mostra completamente inútil. Mas é aí que a mágica acontece. Exatamente onde a segurança do mundo falha, a esperança da fé começa a brilhar. O salmista declara: "Mas Deus resgatará a minha alma do poder do abismo." Aquilo que o dinheiro não pode comprar, a graça de Deus nos dá de presente. É uma afirmação de confiança total no resgate divino que já aponta lá para frente, para a redenção em Cristo, aquele que pagaria o preço que ninguém mais poderia pagar. E essa promessa nos leva direto ao clímax da nossa reflexão, o Evangelho. Aqui, os temas da aliança e da verdadeira segurança não são mais só ideias. Eles se tornam carne e osso na pessoa de Jesus, que agora olha para a cidade de Jerusalém e chora. O Evangelho de Lucas nos dá uma imagem de cortar o coração. Jesus chora.
E não é um choro silencioso, contido. A palavra grega usada no original indica um choro alto, convulsivo. É o pranto de um Deus que ama sua cidade e seu povo e vê a tragédia que está chegando, porque eles estão prestes a rejeitar o único que pode dar a eles a verdadeira paz. E aqui a gente vê uma transformação teológica espetacular. O zelo de Matatias, lá no Antigo Testamento, era como uma espada de fogo para purificar a infidelidade. O zelo de Jesus, que é o zelo novo e perfeito, são lágrimas de amor. Ele não vem para destruir os pecadores, ele vem para chorar por eles e, no fim, morrer por eles. A espada dá lugar à cruz. E o próprio Jesus nos conta o motivo de suas lágrimas. A ruína de Jerusalém não viria por um erro político ou militar. A causa era muito mais profunda, uma cegueira espiritual. Porque não reconheceste o tempo da tua visitação. Eles não perceberam que o próprio Deus estava lá caminhando nas ruas deles. Essa visitação é o que em grego se chama de kairos. Não é um momento qualquer, é o momento. É a oportunidade da graça que não volta. É Deus entrando na história para oferecer a paz de verdade. A tragédia de Jerusalém foi estar tão segura de si mesma, tão confiante nas suas muralhas de pedra, que não soube abrir as portas para o Deus vivo que estava batendo. Bom, agora, para a gente fechar, vamos amarrar as pontas dessas 3 leituras. O que a coragem de Matias, a sabedoria do Salmo e as lágrimas de Jesus nos dizem hoje para a nossa vida? Essa síntese nos mostra a progressão incrível da nossa fé. Olha só, no Antigo Testamento, o templo era um prédio de pedra a ser defendido. No Novo, o próprio corpo de Cristo se torna o templo. O zelo, que era uma violência para defender a lei, se transforma no amor que se sacrifica pelos pecadores. E a visitação de Deus, que antes era uma intervenção na história, se torna um encontro pessoal com Jesus, Deus feito homem. Então, o que podemos levar de prático disso tudo? Talvez 3 lições. De Matatias, a gente aprende a coragem de romper com as seguranças do mundo quando a nossa fé está em jogo. Do salmista, a sabedoria de entender que a nossa alma vale mais que qualquer riqueza. E de Jesus recebemos o aviso final, a necessidade de manter o coração sempre vigilante, sensível, para reconhecer quando Deus passa pela nossa vida. E a gente termina com esse pensamento que atribuem a Santo Agostinho e que é ao mesmo tempo lindo e terrível. Devemos temer o Jesus que passa e não volta. A graça é um presente, mas é um presente que pede uma resposta. Por isso, a pergunta que ecoa dessas leituras para cada um de nós é: quando o Senhor visita a nossa vida, todos os dias, Ele encontra um coração aberto ou uma fortaleza fechada, que confia apenas nas próprias seguranças?